Não quero apresentar o programa. Tô chateado. Tô aqui sem a Duda. Parece que tá faltando alguma coisa. Não vou apresentar, não. Vou sim, Duda. Por você, por consideração a você, tá? Mas, ó, estamos com saudade de você, Eduarda. Bota aí, galera. Hashtag Eduarda. Volta, Eduarda. Entendeu? Eduarda, eu não lembro se ela foi para Dubai ou se ela tá em Paris agora dando um rolê. Brincadeira. Então, gente, olha, sejam muito bem-vindos ao podcast da Bupper. A Eduarda, como eu disse, não vai poder estar aqui presente com a gente hoje, mas, mesmo assim, eu estou muito bem acompanhado, porque hoje eu tô com essa fera aqui, com uma pessoa muito especial que tem feito muito pela Bupper, por várias outras empresas aqui em Nova Friburgo também. O vulgo Tony Stark. Essa é pra poucos, hein? Essa é pra poucos, hein? Essa é uma piada interna que essa é pra poucos, mas no futuro vocês vão entender, tá? Daqui ano que vem a gente faz uma entrevista nova, vocês vão entender o motivo da brincadeira. E hoje eu tô aqui com o Rodrigo Sena, essa figura icônica de Nova Friburgo, que tem feito tanto aí por nós, idealizador do Inova Free. Rodrigão, seja muito bem-vindo, cara. Eu tô muito feliz pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite, obrigado, pessoal. Algo assim... Vamos pensar em networking, que como a Bupper, o que a gente faz é network. E o que a gente precisa na cidade, região, território. Sim. Então, obrigado pelo convite. E vamos bater um papo. Vamos bater um papo, vamos falar de networking, sim. E aliás, a gente é tão viciado nisso que tem gente que fala, isso é só produto, porque eles querem vender networking. Não é, cara. A gente estava nos bastidores falando de networking. Eu estava comentando, gente, networking é apresentar pessoas, é conectar pessoas, né? E conexões assertivas, que é o que a Bupper prega, né? Estava comentando com o Rodrigão aqui sobre uma profissional que eu queria muito apresentar para ele. A gente está falando da Dai, inclusive, se a Dai estiver assistindo, né, esse episódio, nutricionista, personal aqui de Nova Friburgo. Falei que ia apresentar para o Rodrigo, gente, é isso que é networking, né? Apresentar pessoas que você sabe que vai poder em algum momento ali somar com aquela pessoa um determinado propósito que ela tem. E, gente, networking é isso. Rodrigo, você tem alguma opinião sobre networking que você pode complementar aí? Eu ia complementar agora. Networking, muita gente pensa em negócios. Não necessariamente. Academia é um network. Uma roda social é um network. E a gente conhece muitas pessoas. No meu lado pessoal, a bike mudou minha vida. Foi algo assim absurdo. E eu adorei pedalar e conheci muita gente. Então, networking não é só negócio. Então, tem muita coisa. Claro que a gente foca em negócios. Sim. Ainda mais falando do Inova Free Valley. Sim. Eu gravei um vídeo pro... eu vou acabar dando um spoiler. Eu gravei um vídeo especial pro Dia dos Namorados, eu tava falando de conexões, né? Então, assim, se não fosse meus pais se conectando, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, foi um network que deu certo, né? Alguém que apresentou, né? E aquilo ali transformou a vida deles e a minha também. Apesar deles não estarem mais juntos hoje, mas tiveram aquele processo ali que me gerou. Então, assim, obrigado, né? Sim. Por esse network. Então, eu acredito que o network, do mesmo jeito que ele transforma pessoas no âmbito PF, né, digamos assim, no âmbito pessoa física, lógico que a gente prega, né, inclusive a Bupper nasceu para isso, para fazer esse networking assertivo, mas, gente, network é tudo, né, quando você pede, né, você aí, de repente, mais jovem, né, cara, me apresenta aquela gatinha ali, né, alguém que tem aquele contato ali, cara, é networking, então tudo é networking, né, network é vida. Né? Inclusive em rede social. A gente pode achar só rede social, vamos passando ali, não, também network. Então, network é vida. Agora, ó, o Rodrigo, ele é que nem eu, que nem a Duda, tá? Ele não é um cara que fala da boca pra fora sobre networking. A gente treina na mesma academia. Toda vez que eu vejo esse cara, ele tá cercado de pessoas. Rodrigo, você é político, cara? Você já foi vereador? Você já foi... Tem um monte de gente que fala, você devia entrar na política. Não. Eu quero estar fora da política, sendo político fora da política. Entendi. Digamos assim, porque aí eu consigo pressionar mais os desejos da sociedade. Sim. Mas eu acho muito legal, cara, que você é extremamente popular, né? Eu vejo ali a galera, deve estar num grupo, você está em outro grupo, você está sempre rodeado de pessoas, né? Até não lembro se foi ontem, se foi semana passada, né? Eu ia chegar, só que aí você estava conversando, eu falei, poxa, não vou atrapalhar ele não. Eu queria falar alguma coisa aqui da nossa entrevista, né? Acertar alguns detalhes rotinos. Eu falei, não, deixa ele ali, ele tá no grupo dele ali, tá todo mundo rindo ali, vou chegar para falar de trabalho com ele, não. Mas é super legal, cara, ver que você, assim como eu, como a Duda e vários outros também que acompanham a gente, realmente vive e respira network, né? Sim, em trabalho, em pessoa física, é importante a gente estar rodeado de pessoas, porque a gente sempre precisa de alguém e a gente pode doar, mesmo achando que a gente não pode doar nada. A gente sempre tem algo a falar, a doar. Só uma palavra já pode mudar a vida de alguém, seja no lado do trabalho, seja no lado pessoal. Eu concordo. Rodrigão, antes da gente falar da Inova Free, né, como eu falei aqui na introdução do programa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para o pessoal que está em casa, que porventura não te conhece, para que eles possam te conhecer um pouco melhor.
Tá certo, então, Rodrigo Sena por Rodrigo Sena. Bom, tem 47 anos, um filho de 23. Disposição de 15. Isso eu posso dizer por causa do esporte. O esporte transformou minha vida. Mas vamos lá, porque o esporte veio bem depois, não foi o início da trajetória. Sempre fui gordinho, desde criança, já que a gente vai falar assim. E sempre gostei de tecnologia. Como é que eu comecei isso? Quando criança eu desmontava aparelhos. Só que eu não montava, só desmontava. Só engenharia reversa. Meus pais ficavam doidos. Você está destruindo as coisas. Mas então sempre me interessei. E eu comecei com o computador mesmo, brincando dentro dele. Eu olhava para o técnico, assim, quando eu chamava para consertar. Falei, caramba, eu acho que eu posso fazer isso. E aí eu comecei a brincar e foi assim. Eu consertei meu próprio computador. Depois eu comecei a consertar os computadores dos amigos. E comecei a trabalhar com manutenção de computador. Então, esse foi o início da parte tecnológica. E aí, eu trabalhei em algumas empresas e, mesmo assim, eu gostava sempre de estar dentro das empresas, não como funcionário. E não por ser funcionário, isso aí é importante, a pessoa tem que estar nessa carreira também. Mas eu trabalhei na antiga Telerge, como prestador de serviço, fazendo manutenção de computador na região inteira. E, por um acaso, eu estava noivo à época, a minha ex-noiva falou, vamos fazer o concurso Banco do Brasil? Eu falei, poxa, eu não estou estudando, não tem nada a ver comigo. Só para me acompanhar. Pois bem, fiz, passei, ela não passou e fiquei no banco 3 anos. Eu falei, cara, mas isso aqui não é para mim. Foi uma experiência bem legal, aprendi muito de gestão dentro do banco, porque eu queria sempre aprender, não importa que eu estava lá. Passei por todas as cadeiras. Legal. Então, foi bem interessante a experiência, mas eu falei, mas não é isso aqui que eu quero. E aí, no lado pessoal, como é que foi isso? Eu, dentro da sauna, pedi minha demissão. Da sauna? Da sauna. Pedi pro meu gerente e eu tinha acabado de ser promovido. E aí é difícil a remoção quando você acaba de ser promovido e foi inaugurar a agência aqui em Olaria, em Friburgo. E aí não podia a remoção normal, a transferência, porque eu estava em Bom Jardim. E aí ele conseguiu, foi para Brasília, pediu e conseguiu minha transferência. E 1 mês depois eu peço para sair. Eu falei, não. Ele, por que você pediu para sair? Eu fiz tudo para você vir aqui comigo. Mas eu falei, não era o que eu queria. Eu pensei bastante. Falei, eu tenho muito a ajudar. Não que eu não pudesse ajudar dentro do banco, mas eu tinha muito a fazer fora do banco. E aí começou toda a área de tecnologia e eu fui para desenvolvimento de software. Então, desenvolvimento de software, desenvolvimento de site. Montei a empresa em 2009, CrioWeb, que eu a tenho até hoje. Mas estou fazendo uma transição de carreira que daqui a pouco vocês vão saber. Então, que é bem interessante, indo para o lado da saúde, mas também com tecnologia e inovação. Sempre, né? Sempre. E... Bacana. Bom, em termos de projeto isso, mas aí falando agora em network. Como é que começou o Inova Free Valley? Muito antes do Inova Free Valley. Que o Inova Free começou em 2018. E o Inova Free Valley em 2025. Mas vamos voltar. Em 2012, eu com a empresa, tinha os amigos também empresários na área de tecnologia. E eu falei, poxa, a gente tem os mesmos problemas. Por que a gente não se reúne para conversar desses problemas? E aí, pois bem, a gente começou um movimento chamado Serra do Silício, que é justamente a alusão ao Vale do Silício. E como a gente está na Serra, e tem a região inteira aqui, e começamos onde? Em bar. De 15 em 15 dias a gente se reunia em bar e via as dificuldades, o que a gente estava fazendo, o que a gente podia se ajudar e o que a gente pensou logo do início. Pô, é tão difícil de capacitar os colaboradores, antigamente era, né? Aí eu disse, poxa, então vamos fazer o contrário. Em vez da gente mandar nossos colaboradores para fora, vamos trazer os professores, instrutores, palestrantes para dentro. E assim a gente fez. A gente se reunia, juntava, pegava os parceiros, dinheiro para lá, para cá. Ainda assim era complicado, mas a gente conseguia e fazia eventos. Então, desde 2012, a gente faz uma pancada de hackathon. Hackathon é algo assim que ajuda muito. E a gente faz muito networking em hackathon. E palestras, cursos, trouxemos bastante coisa.
Foi bem interessante. E isso de 2012 a 2018. Sempre foram flores? Não. Então, sempre tem... Em associação, normalmente tem a queda. Vai lá no auge e desce, no auge e desce. E aí, fomos assim. E em 2018, o Sebrae chega pra gente... Poxa, vocês já têm algo formal, vocês não querem se juntar, que a gente quer abrir para as vocações da cidade, que a gente era só de base tecnológica, então só tinha um TIC. E aí a gente conversou e falou, vamos aproveitar então para criar outra associação, e juntamos forças, e aí a gente abriu essa parte de networking para agronegócios, o próprio TIC, moda, têxtil, gastronomia, turismo. Então, a gente juntou e pegou as vocações para a gente fazer as mesmas coisas, que sejam eventos, que sejam palestras, que sejam cursos, mas para as outras vocações da cidade. E isso foi em 2018. E aí veio a pandemia, a gente deu uma esfriada de novo, e aí voltamos com um novo formato. Porque em 2018 a gente transformou a Serra do Silício em Nova Free, Serra do Silício. Depois a gente viu que estava um nome muito grande e deixamos só a Nova Free. E aí, com uma reestruturação que a gente fez, em 2025 a gente relança e chama de Inova Free Valley. Em 2025, 19 de fevereiro de 2025. Então, em 19 de fevereiro desse ano agora, a gente completou um ano. Acho que legal. Então, o intuito inicial da Inova Free nasceu com esse propósito de ajudar empresários, empreendedores locais, profissionais, a trazer soluções para eles, no quesito treinamento, mas acredito que em outras áreas também que foram aparecendo ali. As mais diversas e, claro, gerar conexões entre eles, né? Mas isso começou com a galera aqui de Nova Friburgo, depois foi expandindo? Ou foi, o foco de vocês sempre foi... não, a gente quer aqui para Nova Friburgo? Sim, o foco inicial era Friburgo. Hoje, com o Inova Free Valley, a gente está territorial. Então, a gente pega o centro-norte fluminense. Porque tem uma galera no grupo ali de Carmo, Sumidouro, tem uma galera aqui dos arredores, né? Sim, a gente aproveita o Sebrae, que são 12 cidades. Então, indo para Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Carmo. Então, Santa Maria Madalena, então tem várias cidades e a gente agrega. Por quê? Porque a gente tem que ser uma união. Então, não adianta um só estar fazendo, que é justamente, então vamos explicar o que é o intuito do Inova Free Valley. A gente juntar quádrupla hélice, que é o quê? A sociedade civil, o governo, a academia, empresários, startups. Então, a gente tem que fazer, porque a união é o que vai fazer funcionar. O governo tem lá suas dificuldades, é difícil deles fazerem uma política pública que vai realmente atingi-la na ponta, ele normalmente está apagando fogo. A universidade é mais acadêmico, está lá dos estudos, é importante, pesquisa e desenvolvimento é muito importante, mas não adianta ficar lá dentro da academia, só projetos. Empresários normalmente, tô com uma dor aqui, como é que eu vou resolver esse problema? E a gente, como usuário, sociedade civil, poxa, o que eu posso fazer? Eu tenho algum problema também? Por que não unir essa galera toda? Vamos pegar um lado mais prático que a gente até está fazendo agora. Pega o universitário e pensa numa dor de uma própria empresa, real. A empresa traz uma dor e vê o que você pode sugerir aqui. E aí a própria academia consegue resolver uma dor, criando uma solução, e aí já fizemos uma conexão. E a gente está já em execução nesse projeto que se chama Inova Free Lab, de laboratório. A gente já criou, já começamos com o Cefet, em breve com o ERJ. Então, está sendo assim algo extraordinário. Está muito interessante. Poxa, que legal. E a gente só precisa network. Poxa, que legal. Eu queria que você, nesses anos todos aí de Nova Free, que você contasse alguns cases, não precisa expor nomes se você não quiser, claro, mas dando exemplos assim de como essas conexões foram assertivas para essas pessoas e como foram relevantes para as empresas dela, talvez. Eu vou dizer o próprio networking, porque nesses eventos, o que acontece? Existem as palestras, cursos, mas eu vou ser o advogado do diabo. O que funciona nesses eventos? A conversa com o colega do lado. É o que mais funciona. É claro que é interessante ver as palestras, tem muito conteúdo, mas o que vai funcionar mesmo é quando um apresenta o outro. O que você faz? O que você pode oferecer? Eu tenho essa startup aqui, eu estou começando agora. Você tem esse know-how dessa tecnologia, ou dessa funcionalidade, ou de alguma ferramenta? Vamos unir força.
Então, sem citar nome, a gente conseguiu já juntar bastante gente, seja criando novas empresas, criando startups e mostrando a importância de estar nessa união. Porque não adianta nada também a gente fazer evento e quando acaba o evento, acaba tudo. Não, o que é importante é a gente deixar esse legado. O que foi criado desse evento? O que construiu? Teve geração de emprego? Aumentou a renda, o faturamento de uma empresa? Então, esse que é o objetivo, que isso é o difícil, mas isso é que a gente está construindo. A gente, internamente, a gente se chama de bebê, mas eu vou aproveitar aqui que quando a gente está em eventos fora de Friburgo, a gente é chamado do ecossistema mais organizado do estado. E isso é muito legal para a gente. Eu comecei em 2012 e muita gente ainda começou antes de mim, desde 95, na fundação, no IPRJ. Mas cada um que vier ajuda bastante, então a gente sabe dos altos e baixos, então a gente agrega pessoas, faz eventos e vamos construindo esse futuro que a gente precisa, que é um futuro presente. Rodrigo, vou ser bem honesto para você. Se não fosse a Bupper, eu não ia ter noção da dimensão da quantidade de startups que a gente tem aqui na nossa região, né? Sinceramente, eu não sabia que era algo que se tornou algo relativamente comum na nossa região. Cara, a gente tem pra lá de uma centena, 2, 3. Eu tava comentando com a Duda, falei, Duda, eu não sabia. A Duda, como ela já teve startup e tal, já conhece a maior parte dessa galera, ela falou, não, você não sabia? Eu falei, cara, não sabia que tinha tanta startup aqui na região. Isso é muito legal. E como a gente tem se conectado muito com essa galera, a gente tem conhecido startups dos mais diversos níveis. E quando eu digo nível, não tô dizendo nível de faturamento, eu tô dizendo estágios. Sim. O estágio inicial, tá embrionário, tá no planejamento, já fatura, já não fatura, já recebeu aporte, não recebeu. Então, tem sido uma troca de experiência muito legal, cara, porque a gente estava com um colega de uma startup local aqui e tava eu, ele e a Duda tomando um café e ele falou, poxa, o que vocês acham que eu poderia fazer nesse quesito aqui, né? E olha, eu acho que isso daqui vocês poderiam fazer assim, assim, assim. Cara, muito legal essa troca, porque de repente eu vi algo que ele não viu, ele viu algo que eu não vi. E isso acontece também não só com startups, né? Mas com empresários também. Então, só o fato de você ter tido essa iniciativa de juntar essa galera, reunir, porque muitas dores são comuns, né, Rodrigo? Às vezes o cara acha que ele tá sozinho naquele barco ali e quando você conecta ele com outras pessoas, ele vê, não, pô, tá todo mundo passando por essa dor, né? Então, acho que até incentiva quem está ali assistindo, fala, poxa, vamos pensar numa solução juntos aqui. E às vezes daquilo ali sai até uma nova empresa, né? O que é interessante de Hackathon? Que agora, a partir do meio do ano, a gente vai voltar com toda a força. O Hackathon, ele pode juntar... Muita gente acha que startup é tecnologia. Não, a gente pode ter startup em agro, startup num comércio. Não tem problema nenhum, faz uma spin-off, que é uma saída, um novo CNPJ, mas com uma nova ideia na própria empresa. Então, o Hackathon, a gente une multidisciplinaridade, até difícil essa palavra. Porque numa equipe, a gente pode ter um engenheiro, pode ter um arquiteto, pode ter um desenvolvedor de software. Então, tem muita coisa que a gente pode juntar, um analista financeiro. E aí que a gente viu o quê? A gente construiu uma empresa dentro de um Hackathon, num evento. E aí podem surgir ideias que saem para o mercado. E quem sabe o Friburgo em breve vai ter um unicórnio, a gente está precisando. Então, assim, quem vai ser o primeiro eu não sei, né? Mas tava até brincando com um colega que tem uma startup também, falou que quem chega lá primeiro paga pelo menos um almoço pro outro em comemoração, né? E dá uma ajuda pro outro chegar lá. Claro que todo mundo que abre uma startup acho que tem esse objetivo, né? Sim. De virar um unicórnio, né? De virar uma grande empresa aí, relevante a nível nacional e até internacional, né? Por que não? Rodrigo, se me permite a pergunta, o que você espera da Nova Frivale? Como que você enxerga ela daqui, sei lá, 5 anos? Eu vou dizer que a gente vai conseguir o sonho que eu tenho desde 2012. Transformar Nova Friburgo como polo de tecnologia do estado. Nós iremos conseguir. Em 5 anos eu tenho certeza que sim. Que todas essas conexões não foi linear, isso que foi interessante. A gente começou pequenininho e foi subindo, foi exponencial. E hoje o estado inteiro sabe quem é Nova Friburgo, sabe quem é Nova Frivale.
Eu acho isso legal porque Nova Friburgo já tem uma identidade própria, principalmente quando se trata de moda íntima, falando de turismo, assim, circuito gastronômico, paisagens, cachoeiras, trilhas, a questão da floricultura também é muito forte aqui na cidade. E se você me perguntasse há 3 anos atrás, você acha que Nova Friburgo é uma referência em polo de tecnologia ou vai se tornar? Seria totalmente não. Tipo, eu, pelo menos como cidadão, há 3, 4 anos atrás, eu não enxergava dessa forma. Talvez a Duda, sim, como eu disse, ela já tem essa experiência, né, de quase 10 anos já nesse segmento de startup. Eu, que eu conheci de startup, era de Bolsa de Valores, né, como investidor. Mas eu acho isso super legal, que é algo a mais para Nova Friburgo, e não é só um detalhe a mais. Não, cara, é algo que realmente vai trazer uma relevância muito grande para nossa cidade, né? E, pô, uma cidade de interior, cara, se tornar um polo, um berço de startups, um berço de tecnologia, isso é maravilhoso, né? Porque aqui a gente ainda tem um espaço físico que dá para instalar empresas, a gente precisa desse investimento e a gente capacita muita gente. Só de universidade, tem um monte de universidade, sai muito aluno daqui. Só que qual é a nossa dificuldade? A gente não retém. A gente forma mão de obra e exporta mão de obra. Então, esse é um problema que a gente tem que tirar, é um gargalo, porque a gente precisa de empresas âncoras. E isso é uma dificuldade nossa ainda. Enquanto a gente não tiver empresa âncora, já vai ficar difícil da gente reter esses talentos. Mas muita gente que saiu daqui, volta. Porque nossa qualidade de vida é absurda. A gente tem certa segurança ainda, a gente tem um clima maravilhoso, nossa qualidade de vida é muito boa. E quem sai e pode voltar, volta. Me desculpa até falar isso como friburguense, mas é um assunto que eu comento muito e como consultor financeiro, volta e meia eu pego gente em transição de carreira, mudando da cidade, e eu sempre falo com as pessoas, Friburgo realmente é uma cidade, não estou dizendo que é impossível, tá? Mas é uma cidade difícil para você ganhar dinheiro, mas é uma cidade ótima depois que você está num certo patamar para você viver e passar o resto da vida aqui. É uma cidade maravilhosa, né? A gente tem muita coisa legal aqui, mas eu queria poder realmente sentir que Nova Friburgo está retendo esses profissionais, está valorizando esses profissionais, mas eu acho que é um problema de toda a cidade interior, né? Porque quando a gente pesquisa, por exemplo, por imigração, você vai ver Estados Unidos, Canadá, Europa, as cidades de interior sempre tem essa migração. A galera sai, vai ganhar a vida e geralmente no final da vida, já com família, já querendo um sossego, volta para suas cidades natais, né? E eu acho que essa movimentação é algo difícil de acontecer, mas não é impossível. O que você acha que falta para as empresas reterem mais profissional? Você acha que é porque o salário aqui é muito baixo? Você acredita que é porque não tem vaga mesmo ainda? Eu vejo que o problema, o salário é baixo. Isso aí a gente não pode tapar o sol com a peneira. Mas por que o salário é baixo? Porque o faturamento da empresa também é baixo. Então, isso é um processo que a gente tem que reverter. Então, enquanto a gente não aumentar o faturamento dessa empresa, ele não consegue investir mais no colaborador. Seja tanto em salário maior, quanto em contratação de novos colaboradores. Então, por isso que eu digo que é importante a gente ter algumas empresas âncoras. E a gente só vai conseguir isso fazendo projetos de verdade. Porque até agora, o que a gente faz, o que a gente fez é justamente fazer a capacitação, seja em eventos, seja em palestras, seja em hackathon, e a gente mira em criação de startup, ou seja, a gente não está mirando em CLT, porque justamente a gente não tem essas empresas. E aí não adianta fazer essa capacitação e entrar numa empresa que vai trabalhar no comércio. Não dizendo que o comércio não é importante, mas pensando na área de tecnologia fica mais complicado. Então eu vejo que a gente precisa fazer muitos projetos aqui para a gente atrair investidor e essas empresas âncoras. Aí a gente consegue reter mais esses alunos. Você acha que falta divulgação, incentivo do governo? O que você acha que falta até para a gente ter mais profissionais criando startups, mas para a gente ter mais estratégias de retenção também? Você acha que falta um pouco de incentivo? Incentivo do governo, porque o governo ele fica isolado, apagando incêndio. Ele não tem um planejamento. Aí eu vou dizer Friburgo especificamente. A gente não tem um planejamento daqui a 10, 20, 30 anos. O que a gente quer ser? Não existe isso aqui ainda. Então, isso é algo que a gente está trabalhando para a gente conseguir chegar lá. Por isso que você até me perguntou no início, você quer ser vereador? Não. Você quer entrar na política? Não. Eu quero poder cobrar por fora, porque aí fica mais fácil. Porque eu sei que lá dentro é complicado, é uma máquina complexa, então tem a parte da saúde, tem a parte que
toma conta da própria cidade, então é bem complicado, eu sei disso. Então, mas se não mudar isso, se não pensar num planejamento, a gente não vai sair das rodas dos dados. Sempre vai ficar apagando incêndio. E de repente uma parceria público-privada nesse sentido, porque eu acho que ia ser muito legal se a gente tivesse mais fomentação do governo, nem que fosse em divulgação, cara, pra gente poder ter mais eventos, por exemplo, como vocês, um suporte para eventos como o que vocês fazem aí. Eu acho que realmente falta, mas assim, política a gente sabe como é que é, né? Normalmente o planejamento de político é a cada 4 anos, isso quando não é 2 anos, porque o cara ganha para vereador, com 2 anos ele quer concorrer a deputado, então se ele ganhar ele vai para deputado, se ele perder ele continua como vereador, eu não sei nem se continua, ou se ele negocia depois da secretaria, que é tanta coisa que acontece, e eu particularmente sou leigo com relação à política, mas o planejamento normalmente é 2 a 4 anos, como muito 8, né? Então, realmente, eu acredito nisso que você está falando também. Falta esse planejamento de longo prazo. Até porque o político ele fala, vou fazer algo para daqui a 10, 15 anos. Mas quando for inaugurar, não sou eu que vou estar lá inaugurando, então não quero nem saber. Essa é a sensação que eu tenho como cidadão, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas como cidadão, é essa a sensação que eu tenho, né? Falta de planejamento de longo prazo. Porque não vai dar voto para ele. Sim, e é isso que acontece, infelizmente. Às vezes até tem pessoas boas na própria secretarias, e a gente vê que tem algumas pessoas boas. Só que a máquina é tão complexa que às vezes a boa vontade não funciona. Não adianta, porque tem outras prioridades, digamos assim. Por isso que a gente tem que transformar Friburgo num polo de tecnologia, porque aí a prioridade vão entender que a tecnologia é o avanço. E é um ambiente limpo. Então a gente não tem gasto de nada, a natureza, então é muito bom. Não tem o que falar em termos de inovação e tecnologia. E aí pensando em o que a gente estava conversando de emprego e pessoas saindo, o que está acontecendo com o home office? Tem muita gente que conseguiu voltar e trabalha home office aqui. Então é um detalhe que é bom ser citado. Tem muita gente trabalhando em home office, inclusive para o exterior. Eu ia falar isso agora, que tem gente, inclusive, trabalhando para fora, ganhando em dólar, né, um salário muito menor do que ganharia aqui, mas está com custo de vida ainda de Friburgo, né? Então, isso, e a qualidade de vida fica altíssima. Para ele está ótimo, é melhor do que morar lá fora. E até para uma empresa estrangeira, né? Você pensa que um americano não trabalha por menos, sei lá, de $2.000 na média, né? Pelo menos é o que o pessoal que mora lá fala para mim. Cara, um salário mínimo aqui, pelo menos $2.000 você consegue. Pô, cara, pensando num patrão americano, pô, vou pagar $1.500 para a pessoa trabalhar de casa. Pô, $1.500 aqui é R$7.500, R$8.000, né, em média, né? Então, tipo assim, ele tá economizando lá e quem tá aqui tá rindo à toa, né? Então... E eles ganham. Por quê? Porque a gente é muito criativo. A nossa profissão, a área de tecnologia, a área de inovação, porque inovação não é tecnologia somente, inovação pode estar em qualquer área. Então, o brasileiro é muito criativo e inovador. Então, eles aproveitam isso da gente. Mesmo, se não conseguiu levar a gente para lá, mas pelo menos trabalha para eles. Então, é muito legal isso. Bacana. Rodrigão, vamos dar algumas dicas aí para o pessoal que tá de casa, tá montando uma startup, só que a pessoa tá totalmente perdida. Por exemplo, nem todo mundo tem a Duda, que já teve essa experiência, como a gente tem esse privilégio na Bupper, né, de estar orientando a gente. Gente, eu já fui por esse caminho, não é melhor a gente fazer isso daqui que vai ser mais rápido, vai ser mais eficaz. Então, para esse pessoal que está iniciando, está perdido, eu conheço gente que tem startup, está montando, está saindo do papel e não tem CMO, não tem CFO, não tem alguém, né, para o marketing, não tem programador, e mesmo assim, sozinho, está se virando para fazer tudo. Tem algum conselho que você possa dar para essa galera que está começando? Tanto que está já no estágio inicial, mas para quem está com o projeto no papel ainda? Tenho 2 dicas. Participe de todos os eventos que estamos fazendo, e não só, porque o Inova Free Valley é um ecossistema. Tem a associação Inova Free Valley, o qual eu sou presidente, mas o ecossistema em si são todas as entidades, seja a Cianf, seja a CDL, qualquer entidade, o Sebrae é um parceiro assim absurdo, desde sempre. O Sebrae ajuda Startup bastante. Day foi maravilhoso, né? Startup Day foi ótimo. É o segundo ano que a gente participa. Então. E é legal, tem que participar. Participa dos eventos. Por quê? Porque a gente tem esse network, a gente conhece as pessoas. E a outra dica, como a gente vai voltar agora, hackathon. Porque aí, como você falou, de repente a gente não entende de um cargo, CFO, CMO, mas se eu participar de um hackathon, eu entro nessa função e entendo. Ou pelo menos eu estou vendo o colega, caramba, ele é a CMO, o que eu posso ajudar? E o CEO, o que eu posso fazer também? E vai aprender.
E, então é importantíssimo e o Hackathon é algo assim absurdo. E em breve a gente já vai trazer outro Startup Weekend, vamos deixar como um spoiler. Então, beleza, já está convidado a retornar aqui, tá? Sempre que quiser. Até te agradeço as recomendações que você tem passado para a gente, né? A gente quer divulgar, a gente tem esse quadro aqui, galera, para divulgar as startups locais. Então, se você está assistindo a gente aí de casa, né, da TV Real, né, mais de 6 cidades aqui no estado, pode mandar mensagem para a gente, que a gente agenda uma entrevista, toma um café, né, fazer o sentido, a gente traz vocês aqui para fazer uma entrevista, tá? Quero fazer uma breve pausa rapidinho, tá? Porque a gente já está quase encerrando. Mas, gente, o aplicativo da Bupper, ele está disponível na Play Store, na Apple Store também, então vocês podem baixar, ajudar a gente aí a fazer esses testes, tá no MVP, claro. Mas se você quer se conectar com pessoas, você vai baixar o aplicativo, vai colocar ali o seu filtro de interesse, você vai fazer um cadastro bem rapidinho e vai colocar ali seus interesses. Então, por exemplo, eu tenho interesse em tecnologia, eu tenho interesse em finanças. Você que está, por exemplo, em Nova Friburgo, colocar, filtrar ali a cidade de Nova Friburgo, porque é baseado em geolocalização. Então, você viu lá, Nova Friburgo, eu tenho interesse em finanças. Tenho certeza que vai aparecer o Hugo lá para vocês, né? Então, a gente já tem alguns profissionais ali, tem até robótica, finanças, mas tem outros profissionais também, contabilidade. Se você for abrir no filtro, a gente já tem gente em São Paulo, Niterói, né, usando esse aplicativo, testando ele com a gente. Então, assim, o nosso ecossistema está se tornando cada vez maior, né, e a gente conta com você para isso. O aplicativo ele tem a versão gratuita, então você consegue usar o aplicativo sem pagar nada, você consegue fazer conexões sem pagar nada, tem o chat que você pode utilizar também, a gente disponibiliza para você fazer essas conexões. Claro que as conexões são limitadas, né, na versão gratuita, mas você deseja, poxa, faz sentido para mim, quero fazer a assinatura aqui porque eu quero ter acesso a todas as funcionalidades do aplicativo, tá? Vai ser muito bem-vindo. E qualquer dúvida a gente tem suporte, você pode mandar mensagem pra gente, tanto no Instagram quanto no nosso WhatsApp também, que a gente vai estar sanando todas as suas dúvidas, tá bom? Rodrigão, acho que é isso. Faltou alguma coisa? Quer mandar um recado pra galera? Quero mandar um recado para se conectar. Conecte-se a gente, vou passar aqui a rede social. Claro, por favor. Instagram, Inova Free Valley. Nosso site, inovafreevalley.com. É importante que você esteja junto, porque você se conectando, você vai receber, você vai doar e a gente vai criar essa cidade aqui, região, vai transformar em algo assim espetacular. Esse é o meu sonho, esse é o meu legado. Eu tenho certeza que teremos uma região espetacular aqui que a gente vai ser uma referência não só no estado, mas como no país inteiro. Bacana, e agradeço, né, o prazer, a oportunidade de fazer parte desse grupo, de estar ali fazendo parte dessa iniciativa. Lógico que hoje a gente está com uma empresa, né, a gente está lançando a nossa startup no mercado, mas seria muito legal que no futuro, né, a gente alcançando um patamar, chegando aí a uma empresa, né, a unicórnio, a gente possa também retribuir isso de alguma forma. A Duda já faz isso, né, nisso a gente é muito parecido. A Duda, ela fala muito de network, ela sempre fala assim, gente, geralmente as pessoas querem só troca. Lógico que o network saudável é troca. Mas quando a gente oferece algo primeiro, é muito gratificante. A gente oferece algo sem esperar nada em troca. Então, a Duda tem isso muito forte dentro dela, eu também. Então, sem querer ser ansioso, mas eu já não vejo a hora de poder, né, retribuir toda a ajuda que todas as pessoas têm dado pra gente, e você inclusive, viu? Em comunidade de startup é o lema, give first. Boa. Então, primeiro você tem que doar, porque vem automático. Não tem... As pessoas sabem quando você está doando de bom coração, que você só quer ajudar, não está esperando nada em troca, mas essa troca vem. Sim, exatamente. Bom, para você que está assistindo agora, a gente teve um evento de inauguração, porque esse episódio vai ao ar depois do nosso evento agora de sexta-feira, né? Mas eu vou lançar alguns takes, alguns episódios aqui no nosso canal para você poder ver como que foi um pouquinho desse evento, tá bom? Gente, não esquece de seguir a gente no Instagram também, Bupper Connect. Sabe por que eu amo esse nome Bupper? Porque você digita no Google, você acha tudo. Você acha o nosso Instagram, você acha o nosso site, você acha o nosso canal no YouTube. Então, quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, bupperconnect.com.br, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp pra gente, comenta aqui nos nossos vídeos, porque eu e a Duda, a gente responde todos os comentários de vocês, tá bom? No mais, meu muito obrigado. Lembre-se, seja um Bupper e conecte-se. Quer baixar o aplicativo? Tá na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube. Beijo, pessoal!